E aí temos várias características das quais nós estudamos, que foram a questão da aposentação da profissão, os objetivos da missão incluída. E em seguida a gente começou a ver os subsídios para professores, para que possamos entrar a respeito da missão propriamente dita, que foi sobre uma perspectiva pentecostal de missões, posteriormente obra missionária depois do Pentecostes, que é a perspectiva dele, e o que é que se deu depois do Pentecostes, quando houve os mais usados, quando os homens estavam cheios da Espírito Santo, e a gente viu todas as questões em relação à visão missionária do Pentecostes, quando Deus começou a abrir os olhos de todos os missionários. Também vimos sobre a capacitação da obra, que não é uma capacitação secularizada, não é uma capacitação na obra tomando de estar conhecendo as questões do dia a dia ou do nosso conhecimento, mas é capacitação pelo Espírito Santo que a gente viu na lição anterior. Agora, na lição 6, tem como título assim: orando, contribuindo e fazendo missões. Sem entrar agora no que está escrito aqui, vamos analisar essas frases que estão no título da lição: orando, contribuindo e fazendo missões. Tem pessoas que dizem: não, vou orar por você. Aí ele está orando. É aquela pessoa que passa muito tempo orando, mas não contribui nada. E a gente tem que orar e saber que tem. Quando eu não tenho condições de fazer missões, alguém tem condições, mas tem que ser assistido. Tem que ter um grupo de pessoas que assista aquelas pessoas para continuar fazendo isso. Eu não estou lá no campo, estou orando e tenho condições de contribuir isso de uma forma material, seja na questão financeira propriamente dita, como na questão do alimento, na questão de uma série de fatores que o missionário precisa, é contribuir e fazendo missões. As missões se faz com esse tópico: a oração, o compromisso de Jesus e a contribuição. Se não houver contribuição, também não tem. Agora com Paulo, alguém diz: mas Paulo não teve contribuição. Claro que teve. Claro, quando escreveu para os Coríntios, ele disse: olha, eu vim aqui, porque os Coríntios talvez seja daqueles crentes, e não contribuía com nada. Como dizia Deus, ele faz tudo. E o apóstolo Paulo, quando foi lá, se eu venho para cá e com todo o orgulho, não me prepotei, dizer que eu estou aqui, eu tenho que contribuir com nada. Mas eu estou aqui porque meus irmãos na Macedônia têm que segurar. Mas de vocês eu não estou dependendo de nada. Por isso eu vim aqui pelo amor do evangelho lá de vocês. Eu não vim aqui para buscar nada de vocês, porque Deus já teve isso aqui, ou seja, alguém já foi levantado por Deus para que só para Paulo contribuir para isso. Então a missão se faz com oração e com uma contribuição. Por que é que tem muitas igrejas que têm oferta missionária? Muitas igrejas grandes têm, não tem porque a gente vai missão lá fora. Mas as igrejas grandes que têm missionários de outros países, aqueles missionários são sustentados pela igreja. Aí existe uma ala exclusiva de contribuidores voluntários para segurar esses irmãos que lá estão. Senão eles vão sobreviver. Agora não é para luxar, não é para chegar a dar um carro, irmão. Não. É o alimento dele. Agora lá, Deus é que vai levantar outras pessoas para fazer o que tem que ser feito. Mas aqui tem que sair a pessoa com respaldo, sustentação, e isso é obrigação da igreja. E quando eu digo a igreja, somos nós. Porque não adianta a igreja congregacional, ou igreja batista, ou Assembleia de Deus, com o nome dizer que está contribuindo. São as pessoas que adentram da igreja que têm que ter essa percepção de missões. Missões se faz com apoio secular, apoio humano, orando, porque fazendo sem Deus não pode fazer nada, mas se nós não orarmos e não contribuirmos, a Bíblia diz que não existe as obras. E a própria Bíblia diz que a fé sem as obras ela é morta. Não precisa fazer. Essa é a avaliação
do título dessa lição que a gente vai estudar hoje. Qual é a lição que nós vamos ler? Efésios capítulo 6, 18 ao 20. Leia aí um pouquinho que eu vou dizer que eu quero falar. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, por toda a perseverança e súplica, por todos os santos e comigo, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em tempo de cadeia, para que possa falar livremente como convém falar. Então Paulo fez esse clamor, olha comigo que eu vou no confessionário e eu preciso da sua oração. Efésios, a sexta lição. Olhe comigo, porque nele estamos presos, porque ele estava preso. Mas essa prisão material não vai prender meu espírito para falar livremente com o amor de Deus. Então a oração, ela é um fortalecimento para que o missionário seja também justo. Vamos agora ao primeiro item que está na lição, que é orando pela causa de missões. Já viu aí? Está dizendo orando pela causa de missões. Colocar. Diz assim: importância da oração na obra missionária. Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. Já lemos no capítulo 6, 18 ao 20. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Nesse sentido, passando a destacar pelo menos duas finalidades da oração da obra missionária. Existe nas igrejas, como certo, uma comissão de oração, mulheres de oração, que é o sustentáculo dos missionários, da igreja. Então o apóstolo Paulo sabia e tinha a convicção que se não houvesse este propósito dos irmãos, ficava bom para a missão dele. Embora que a fé é individual, mas havia uma igreja que cria um propósito de Deus, que orava e intercedia em prol desta causa. Aí o primeiro que a gente tem a destacar é sobre a intercessão, ou seja, interceder. Devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem da salvação, que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho, a fim de que a palavra de Deus seja propagada. Devemos interceder pela proteção e segurança deles diante dos perigos que enfrentam. Há muitos outros motivos de intercessão. Primeiro, para que o ministério dos missionários seja aceito pelos povos, para que ele receba a direção de Deus e haja refrigério em suas vidas nas esferas física, emocional e espiritual. Então, existem várias intercessões. Senhor, abre as portas da palavra para o irmão. Senhor, abre os corações de quem vai ouvir. Senhor, faça com que as barreiras que se levantam sejam quebradas. São intercessões que se fazem prol de missões. Porque se nós não enfrentarmos, a Bíblia diz que nós fomos chamados para estar no meio do lobo. As ovelhas estão no meio do lobo. Quem está no meio, uma ovelha no meio do lobo, está sujeito a perder a vida. Então, há perigo constante. Então, a oração de intercessão para a proteção também da vida dos missionários. São vários tópicos, várias vertentes, várias direções que tem de intercessão em prol dos missionários. Outras orações que é despertar a igreja local para a obra missionária. É o que ele tem aqui. Diz assim: a disciplina da oração missionária aumenta o desejo
de crente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos. E até mesmo de ser enviado ao campo missionário. Né? Quando a gente começa a orar por missões, o Espírito de Deus vai tocando para a gente como se estivesse mostrando para a gente como é que estão os nossos irmãos missionários lá nos campos, como é que está a vida deles. Isso vai despertando aquela vontade de orar e também dizer, Senhor, como é que está lá, como é que o Senhor está agindo naquela vida. Aí vai despertando também a intenção de ser um missionário a partir disso. Então, quando a gente começa a ver essa questão da missão, a gente vê este desejo que a oração nos impele para não só ficar na igreja orando, como também pedir a Deus que vá nos impulsionar. Só existe algo dentro de nós que muitas vezes já aconteceu comigo, eu sei que com algumas pessoas e com outras não. E quando você recebe missionários de outro lugar, de outros países, e ele conta das provas, das experiências dele, você fica com aquele desejo de Senhor, como é bom, importante de ver isso. E aí tem que ter muito cuidado, porque esse desejo que espera da gente, às vezes vai ter um desejo meu e não de Deus. Aí às vezes as pessoas querem ir ao campo missionário, porque achou bonita aquela prova que não passou, e diz, eu quero também passar isso. Aí às vezes quer por si mesmo ficar um campo onde Deus mandou. Acontece muita gente que vai, se fruta, quebra, cai e volta, porque a missão você desperta no seu coração, mas do seu coração vai para o coração de Deus, ele aprovar ou não. E são todas as pessoas que estão aptas por Deus para estarem no campo. Missão não se faz estrangeiros, somente em outras culturas, simplesmente porque eu achei bonito alguém fazer. Eu oro, o desejo missionário vai aflorar dentro de mim, e Deus é quem confia, para que a gente tenha cuidado para não fazer aquilo que o meu coração deseja, simplesmente que eu veja alguém falar e dar um testemunho bonito. É muito bom, eu já escutei, eu escutei uma irmã minha que foi para a Bahia, irmã na fé, ela conta a experiência dela. Essa mesma pessoa, quando era nova na fé, perguntou a mim, ela professora comigo, irmão, como é pregar? Como é que se prega? Eu digo, fé. Quando eu prego, eu tenho que pregar olhando a palavra e crendo que aquilo é verdade na minha vida e na vida do outro. Ela fez essa pergunta. Hoje ela conhece o mundo, Índia, África, do nada. Quem foi Deus? Ela me deu o desejo. Aí eu me lembrei daquele quadro do africano que estava com desejo medonho de conhecer a palavra de Deus. O coração estava ardendo. Ele ficou, orava, pedia a Deus. Ele não orava de uma forma, talvez, conhecida pelos hebreus, pelos israelitas e pelos cristãos. Ele simplesmente ficou preocupado com a leitura. Todo o Salmo dos Apóstolos está bem escrito assim. Quando Deus percebeu, pegou o Filipe, colocou do lado dele e Deus fez ele perguntar. Pergunta a esse homem se ele está entendendo o que ele está lendo. Aí Filipe perguntou, você está entendendo? Não. Como posso eu entender se não tem quem me explique? Mas o que foi que Deus fez? Atendeu o desejo do coração dele. E a partir daí foi um dos primeiros missionários africanos, foi ele. E foi para a África, crendo naquilo que Filipe pregou para ele. Tanto é que ele disse, eu quero agora ser confirmada essa minha fé. Me batiza. Filipe batizou e saiu regozijante. Por quê? Porque foi Deus que impulsionou. Assim é o desejo da gente. Quando eu tenho desejo, Deus vai colocar de verdade, você vai fazer algo que você jamais faria por vontade humana. Quando é de Deus, você está em um lugar onde você não planejou, você não fez nenhuma estratégia, você não se provisionou, nada disso. Aconteceu porque vai acontecer. Você vai estar ali, é a mão dele. Aí agora é agradecer e orar para que Deus continue tendo cuidado, que Ele cuida, que Ele nunca leva ninguém para um lugar para outro. Então, esse desejo missionário, a oração desperta na igreja local esse desejo missionário. Terceiro tópico. No segundo tópico, terceiro item, o segundo tópico
lugar dessa lição está dizendo assim, contribuindo para a missão. Falamos na questão das orações e agora a contribuição que a igreja pode dar para as missões. Primeiro, o sustento dos missionários, da nossa introdução aqui que a gente falou logo no começo. Com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, o apóstolo Paulo instruiu os coríntios. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então Paulo falou isso para os coríntios. Deus disse que eu tenho que viver do Evangelho, mas eu não estou dependendo de vocês, porque vocês têm um pensamento diferente. Se eu falar dízimo aqui nessa igreja, que o povo fala de oferta, vai ter gente que vai dizer que o pastor começou a falar e ganhar dinheiro. Começou a falar que quer irritar. Ele não olha esse compromisso como um compromisso que Deus vai trazer o benefício para quem contribui. Porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Quando eu ajudo, o que é que você ajuda alguém? Você ajuda o que você tem. Ninguém ajuda ninguém sem ter. Então, graças a Deus, você precisa ajudar as pessoas. Se Deus bota você para ajudar, irmão, é para ajudar. E se Deus bota é porque você tem. Aí a pessoa se priva. Aí deixa a obra de Deus, você recebeu o mandamento. Vai sofrer, vai já estar lendo, não, porque a Bíblia diz que até a pedra Deus levanta. Mas você foi levantado, foi tocado e não contribui. Aí é que nós estamos falando aqui hoje de manhã a respeito de coisas que às vezes você está passando e a Bíblia diz, onde é que você errou? Aí a gente vai olhar muito mais, não vou pegar. Eu não adulterei, eu não falo mal das pessoas, eu amo as pessoas, eu não sei o que, mas não dá um centavo para ele. Não é dizimista porque eu sei, porque dizimista não é só para quem está lá, é para quem está ganhando qualquer coisa. Não faz nada. Isso e me esquece isso. Nós temos obrigação. Deus não está pedindo que você dê o que você não tem. Deus está dizendo, para quem tem, contribua para quem não tem. A minha obra. Então, quando eu vejo isso, essa contribuição é feita por nós que somos cristãos. A primeira batista tem a obra. A primeira batista, minha mãe era de lá, né? Oferta missionária. Aí muitas vezes eu ia com ela, aí no culto, pela manhã, ele levantava a pregação ofertória para aquele pessoal ofertar para missões. Na escola da Dominical também, às vezes na salinha, sempre tinha, para ajudar o pessoal que está fora, pregando a palavra de Deus. Esses gideões que veio das igrejas, esse dinheiro é para missões. Gideões que vai para Recife, vai para Rio, é para missões. Essa igreja que contribui. Quando vem para cá, ele contribui. A gente tem que entender. Vocês viram lá no site, no grupo da igreja, a minha solicitação para ajudar a Cícera. A igreja está ajudando, está agradecendo. Pouquinho, cada um pouquinho, mas está ajudando. A igreja está ajudando. Quando Cícera pegou lá, eu fui logo para a parte da igreja, fui lá e ajudei, tem a obrigação da gente. Mas isso não faz parte dessa igreja, isso faz mais parte do que muita gente faz parte daqui. Nossa, mesmo. Se isso faz mais parte daqui do que pessoas aqui. E ainda que não fosse. Mas eu fui lá, ele não pediu, nem a carta que ele não pediu, mas eu fui a primeira pessoa que eu estava precisando. Eu tenho agora remédio, tenho aqui uma certa coisa, que o salário de ser o salário mínimo para a terra. Aí eu, por mim mesmo, fiz essa solicitação que vocês viram, né? Pedi valor estipulado. Poxa, não custa nada demais, se eu tenho condição. Não, eu vou tomar um sorvete ali. Para, se só tem o sorvete, priorize ajudar, deixa o sorvete para depois. Porque isso é obra missionária. A gente vê na vida do Cícero um missionário que hoje está em possibilidade de estar fazendo as missões. Mas independente de ser um missionário ou não é, qualquer um de nós que estamos na igreja, que a Bíblia diz que nossos irmãos têm que ser supridos as necessidades. Quem vai suprir a necessidade do irmão? É quem os irmãos que estão aqui. Uns têm, hoje tem, amanhã pode não ter. Só sou contra que as igrejas de definição é de sair em outras igrejas que eu não concordo, em nome da igreja, de sair em outras. Você pode solicitar individualmente o
está dando uma, você pode ajudar. Não em nome da igreja, mas outra história. Porque a obrigação da igreja é aqui fazer isso. Por isso que essa contribuição missionária é necessária, porque existem as necessidades. Então, Paulo aos Coríntios, eu tenho direito, pela Bíblia, e as igrejas mandar tudo que eu preciso. Não é o que eu quero, é o que eu preciso. Está aqui escrito, se você ver, pegar Coríntios, capítulo 4, capítulo 9 e 14, você vai ver que tem isso. Então, contribuir para o Evangelho também, orar e contribuir. O nosso Senhor ensinou acerca desse princípio no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 10, está lá escrito também. Verso 10, capítulo 10. Em Filipenses, outro livro, capítulo 4, do 10 ao 20, encontramos ensinamentos importantes acerca de modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Após de deixar a cidade de Filipe, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica para pregar o Evangelho e os filipenses o enviaram o apoio financeiro e material para o apóstolo. Está lá, capítulo 4, verso 16. Então, orar, precisamos orar, precisamos saber, porque até existe, eu vi, eu era menina ainda. Não adianta, eu vou visitar o irmão, sei lá onde for, se estiver vendo o irmão, na casa do irmão, e eu vou lá no caso de orar, e quando eu chego lá, percebo, você percebe, que o irmãozinho está acordado. Se você chegar infelizmente na hora do almoço, você fica com vergonha, porque não tem nada para oferecer. Você quer uma aguinha, muitas vezes só água. Você quer uma aguinha, irmão, mas nada, não faz outra coisa, porque não quer, não, porque não tem. Aí eu oro, eu vejo necessidade, todo mundo vê. Eu oro e vou embora, não faço nada, não fiz nada. O que é que eu faço? A gente vai, ora, percebe, não diz nada, faz uma reunião, pega umas compras boas, de acordo com a possibilidade, chega lá, irmão, aqui, ó, a igreja está mandando dizer para você. Isso é oração e ação. E se eu não fizer isso, a minha oração também não vale nada. E você está sendo rebelde em relação ao que Deus lhe deu. Então eu chegar no lugar da cidade, simplesmente orar e não fazer nada, eu não posso, e nem devo, é chegar lá, ter ovo, ter, sei lá, alguma coisinha assada, alguma coisa, e estava querendo picanha, aí não, aí picanha vai comprar, trabalhar. Mas aí acaba tendo um feijãozinho, tem a coisa que está bem, mas às vezes não tem nada. E às vezes tem que passar só para aquele momento. A gente tem que observar, eu não posso dar luxo a ninguém. A Bíblia não ensina isso. Mas coitado do irmão, chega na casa do irmão, de manhã só come pão com ovo. Quando é de meio-dia, um pouquinho de arroz com ovo. É o que está comendo. É o que vai? Não, irmão, é bom que tenha não sei o que, tenha queijo, tenha carne, peraí. O queijo ele tem que comprar quando ele tiver condições. E tem pessoas que recebem o queijo todo dia não quer mais trabalhar. Não é melhor. Eu já vi pessoas dizendo, rapaz, eu estou melhor quando estou parado, que eu estou trabalhando. Quando estou trabalhando, não ganho salário mínimo, ganho pouco. Quando eu estou parado, eu ganho pouco para ele não quer trabalhar. Estimula o cara que é preguiçoso a não trabalhar. Eu tenho uma visão meio cruel nesse dia. As pessoas não gostam muito que eu falo essas coisas. Irmão, não é não querer ajudar, é não querer ajudar você a ficar viciado numa coisa que Deus não quer. Porque a Bíblia diz que o preguiçoso não tem direito ao reino do céu. O provérbio diz assim, vai trabalhar o preguiçoso, fazer com mais formiguinha. E para o preguiçoso, toda vez na Bíblia tem uma questão, parece uma piada. Preguiçoso vai trabalhar, vou nada, não sai de casa, porque disseram que tem um leão solto. Já viu essa frase? Não já viu, não, né? O provérbio tem. Mas não tem leão coisa nenhuma ali, não. Mas disseram que tem, eu vou não, porque disseram que tem um leão, nem tem. Porque para o preguiçoso, toda desculpa serve. Preguiçoso diz, não vou não, tem um leão lá fora, tem um livro lá fora. Toda desculpa para não trabalhar. Então esse não pode receber ajuda, nem deve. Mas os necessitados, sim. Aqueles que a gente percebe que são trabalhadores, que batalham, na hora a gente está junto para isso. Porque quando eu estiver numa decadência, eu também for preguiçoso, ainda que aquela pessoa que nós ajudamos não seja uma pessoa que venha contribuir, não tem problema nenhum.
Deus levanta outros. Eu não posso ajudar as pessoas achando que aquela pessoa, ou tendo a presunção de dizer que ela tem a obrigação de me ajudar depois. Ela até tem lá dentro dela, mas eu não devo nem contar. Uma coisa eu tenho certeza: quando eu faço isso, as pessoas que estão perto de mim, que eu ajudei, não vêm me ajudar, eu levo para cara que eu nem conheço, me ajuda muito mais. E a Bíblia diz que assim é a lei da semeadura. Então precisamos orar e contribuir para a missão. Tem aqui um item 2 que diz assim: contribuir para missões e ajudar tesouro no céu. Vamos ver como é que está. Quem contribui para missões, junta o seu tesouro no céu. Em Mateus capítulo 6, verso 20, lembra: mas ajuntar tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, os ladrões não minam nem roubam. Esse versículo revela o contexto de quem domina o coração do ser humano: o tesouro do céu, que é Deus, ou o tesouro da terra, que é o dinheiro, que é mamão. Quem é que está dominando o coração do seu coração? É Deus ou o diabo? Dinheiro. Deus, se é Deus, eu vou fazer como Deus disse. Temos as coisas, graças a Deus, não vai faltar, Deus vai multiplicar. Eu tenho um coração doador para a obra de Deus. Que aí eu não estou tendo amor, Deus está me dando aquilo, porque nenhum, até na questão racional, existe algo interessantíssimo. O dinheiro não tem valor nenhum. Sabe qual é o valor que ele tem? É a coisa que o dinheiro compra. Você está com um montão de dinheiro, não tem um celular para tirar uma foto. Não vale nada. A cada vez que você tem alguém que comprar um celular, está melhor do que você. E você tem o dinheiro, aí vai tirar uma foto minha aqui. Porque, rapaz, não quero gastar meu dinheiro. Então o celular está sendo mais útil do que dinheiro. O carro está sendo mais útil do que dinheiro. O dinheiro simplesmente é um meio para você adquirir o que você precisa. Então quem tem amor disso se apega tanto mais de fome. Agora, há pouco mesmo dizer, o ex-marido da minha cunhada está com 90 e poucos anos. A filha dele está agora, o homem com mais de não sei quantos milhões na conta, dinheiro se perdendo. Levaram o lixo na casa, tiraram 3 caminhões de lixo da casa, estava lá em dinheiro, fomos para tomar um hospital. Tanto dinheiro, isso não tinha nada. Está morrendo. Estava no hospital, estava para São Paulo, não sei se vai morrer, mas está bom. Só uma conta que estava lá perdida, que ele nem sabia que tinha 70 mil contas, não liberou. Hoje tem milhões que vai ter que estar na justiça para dia. Carros que ele tinha, alguém tomou. Lixo na casa dele, talvez sendo miserável. Miserável, amor que ele. Milhões vai lá, vai morrer de futuro, nada, não ajudou ninguém. Isso é amor ao dinheiro. É só para dizer, na hora que eu quiser, eu tenho lá quantos milhões na minha conta, tantos milhões. Mas ninguém vai comprar um correto. Se vive de quê? Nada. Aqui na Bíblia diz que o tesouro do homem deve ser o céu. Juntar tesouro do céu, o recurso que você tem é para Deus lhe dar, para disponibilizar, para ajudar quem precisa. Não é para dar tudo que você tem, é para dar tudo que você pode dar. Tanto é que Deus nunca exigiu tudo, pelo contrário. Deus não disse, tudo é meu, vou dar 10%. Não, tudo é meu, eu só quero 10%. Deus não pegou 90%, Deus pegou quanto? Biblicamente falando. Olha, vou te dar 100. Eu estou ligando, agora tu pode depois me dar 10? Ah, dou não, filho. Tá, você quer me dar. Agora, futuramente a Bíblia diz, você vai ver que a sua esposa você vai ter muito, mas você nunca vai ver. Vai indo embora, você não vai ver. Por isso que eu digo, quando eu tenho o coração aberto para fazer a vontade de Deus, tudo que eu tenho é multiplicado, biblicamente falando. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia o missionário está juntando tesouro no céu, pois sua atitude faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade. Por isso, somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho, como os filipenses eram no ministério do apóstolo Paulo. Tem vários versículos na Bíblia que nos ensina isso. E vários testemunhos de quem contribui vê a operar de Deus.
Eu conheci uma pessoa que começou na igreja, ele começou a dizimar, e deu um testemunho e disse, olha, eu não ganho essas coisas aqui, eu tenho parentes que ganham muito, mas depois que eu aceitei o evangelho, muitas das vezes, quem tem muito vem aqui e pede, eu nunca deixei de ter para ajudar. Beleza, testemunhou isso. Muito tempo depois, essa pessoa não ficou mais, moral da história. Hoje eu conheço a pessoa, está devendo os cabelos da cabeça, não tem R$1 para ir ali, não tem nada. Eu fico imaginando, será que esse cara não se toca? Vai ver o que foi. Ele mesmo testemunhou, eu vi testemunhar. E por que ele não se toca? E quando ele era presidente fiel, ele nunca faltou nada. Hoje ele deve estar aperreado porque ele não tem como pagar. Ele não se toca, por que ele não se toca? Malaquias, a gente faz prova de Deus, o cara não quer fazer. Deus mostrou a ele, testemunhou, e ele continuou com os olhos vedados, achando que o certo era ele. Sabe o que o diabo bota na cabeça de quem não está dizimando? Muitas vezes aparece uma doença e ela até vai gastar R$200. Aí diz, olha aí, se eu tivesse dado dinheiro, não tinha dinheiro para a minha coisa. Só que ele esquece, se ele for dizimista, a doença não vinha. O problema não vinha, Deus não permitia. O que a Bíblia diz lá no gente? Você come, não vai matar a fome. Você bebe água, não mata a sede. Você quer juntar dinheiro, mas é nem que juntar, como se não sabe, tivesse sem fim. Está mais escrito, né, Deus? Por quê? Porque você não observou isso. Como você está perdido, porque não gosta. O que passar disso é oferta. E o que faltar também não é tudo, é só oferta. Então, se você quiser dar muito, é oferta. Mas, biblicamente falando, fica a critério de quem vê a palavra, escuta a palavra e quer fazer prova de Deus ou não. A igreja aqui não tem debate de outra coisa. Tem pessoas que criticam, não criticam, mas sempre vivem de uma forma diferente. Muitas igrejas querem que o dizimista coloque o nome. Tem a relação com os dizimistas. Eu não faço aqui porque não tenho necessidade. Não, o irmão pode botar meu nome, pode se quiser, não tem obrigação de botar nome. Por quê? Lá nas igrejas grandes, quando as pessoas se convertem e vai se batizar, ele não é obrigado, mas é instruído a fazer. E ele também não consagra ninguém, nenhum obreiro da casa de Deus da igreja grande, se não contribuir, não é obreiro. Por quê? Está errado? Ah, não. Porque as igrejas grandes pagam tudo. Igreja grande paga zelador, é registrado. Igreja grande paga professor, paga pastor, paga um bocado de coisa, tudo isso. Se ele não tiver na mão um planejamento financeiro, como é que ele vai pagar todas as contas? Energia, água, cantor, pastor, tudo vai. Então tem que ter, em cima daquela renda, ele tem que tirar tudo isso que é obrigação mensal, todo mês tem aquela obrigação, então tem que ter. Aqui não. Aqui eu não tenho salário, a igreja não paga aluguel. A igreja não paga até água, luz, essas coisas. E a despesa que tem aqui, eu falo sobre isso. E ajuda as pessoas. A gente ajuda para a gente poder ajudar a vida. Nunca deixou de ajudar quem precisou. Aqui, não. Se alguém precisou dessa igreja, precisar de uma coisa natural, que se é que não recebeu, está faltando com a verdade. Agora, eu tenho que ver que, além disso daí, existe imprevisto, a quebra de uma coisa de outra. Tem que fazer. Às vezes as pessoas dizem, mas pastor, tem que ter agora mesmo o orçamento para mudar ar-condicionado. O cara quer 60 mil BTUs. A média vai estar uns 15 a 20 mil reais já para poder fazer. Para fazer o ar-condicionado aqui. Eu não vou fazer vacina para ninguém. Se quiser contribuir, contribui, se quiser. Quando não puder, eu queria para ele do ar-condicionado, pronto. Mas aliás, eu nunca pedi nada para isso aqui. Todo mundo sabe disso. Quem viu essa vida aqui sabia que as portas aqui eram de madeira, não prestava para nada. Quando eu vim de São Paulo, chamei o irmão Clóvis, mandei falei, na época, R$3.600 essas duas portas. Há quantos anos atrás? Tempo. Eu nunca parei aqui para fazer isso, para pedir nada, nem vou pedir. Mas se as pessoas veem e quiserem contribuir, pode contribuir com a obra. Mas já tem outro que veio com outra obra.
Não, o pastor está irritando, como se eu tivesse necessidade de sobreviver, porque se eu fosse sobreviver daqui, eu não existia mais. Porque não dá. Claro, se fosse ver, eu acho que Deus dava um jeito, né? Eu tenho certeza disso. Mas hoje, na cultura atual, se eu fosse viver com algo daqui, eu não comia nada. Só temos 4 exibilistas aqui nessa igreja. 4 ou são 5. Exibilistas e salário. E salário. Uma igreja pode ter só todo mundo. 4 ou 5 pessoas. E temos exibilistas, no caso, pessoas que não trabalham com outra forma, não são muitos, mas eu estou falando de questão que se passa do salário fixo. Então, tem condições. Tem 4 pessoas. Hoje vai dar 1.412, né? O salário vai dar R$140. Vezes 5 dá com R$700 por mês. Aqui. Aí, água, energia, água mineral, água para que água normal, água, energia, água mineral. Nós temos aqui a questão da matéria de limpeza, temos conceitos, sempre digo que a licença se conserta, tudo para fazer, ajudar as pessoas, que a gente ajuda, muita gente vai ajudar, não dá. É porque Deus é muito bom, eu faço isso com prazer, por isso nunca me faltou nada. Eu nem olho quando eu nem sei quando ele vai entrar, e nem vou olhar, porque a vida diz que eu não vou olhar. Mas a contribuição tem que ser do coração, vendo necessidade, eu vou ajudar. E eu tenho certeza quando eu precisar, eu só ajudar. Porque eu não sei, sei que vai. Até que quem raiva de mim vai correr ajudar, ele vai ser inquietado. Amém? Agora, além de ser juntar tesouro, aqui diz que contribuir para missões é um privilégio de quem contribui. Terceiro item, está entendendo? É um quê? Privilégio. O que é privilégio? Coisa boa. Eu me sinto privilegiado, eu me sinto feliz, eu me sinto confortável de poder fazer isso. Tem pessoas que choram porque não contribuem, porque não pode. Ah, meu Deus, se eu puder, não pode mesmo. Mas tem quando a gente contribuir, que a gente assim, graças a Deus, eu tenho condições, eu estava em tanto condições de contribuir. É uma alegria. Como já falei, ninguém doa nada se não tiver. Eu só dou quando eu tenho condições. Aqui, ó. Não há privilégio maior do que saber que por meio de nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando em lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, no outro lado do mundo. Né? Como eu já falei, os judeus nacionais, ele pensa assim, as Bíblias da Berlim, que muitos falam de uma forma que vai explorar. Já a Bíblia diz que muitos foram na igreja e muitos botaram muito dinheiro. E a Berlim botou somente uma moeda, só uma. E Jesus perguntou assim, para vocês, quem foi que mais contribuiu? Financeiramente foi quem deu mais, mas o contribuir mais foi aquela velhinha que deu tudo quanto tinha. Condições de dar. Existem as igrejas, infelizmente, pastores que ou não sabem, está explorando, que diz que você tem que dar tudo, nada disso. Ela deu para o Senhor voltar essa moeda, meu coração foi lá e deu. Mas não é para dar tudo quanto ela tinha, se ela tivesse, não, ela deu porque ela podia ter. Meu coração deu para deixar o coração dela, foi tocado por Deus, para dar tudo que ela deu, ela foi lá e deu. Agora não é para você, as pregações de irmão, venha para a igreja, se você quiser lá fazer a feira junto, se preocupe, não pegue tudo que você tem para a igreja, que não vai dar ninguém. Como foi o que fizeram com aquela irmã, pastor? O que fizeram com aquela irmã? A irmã, a mãe de Defrete? A mãe de Defrete, eu tinha uma fiel aqui, era da igreja Casa da Bênção. Ela morreu aqui na igreja, como dentro da igreja. Ela veio com o dízimo dela, veio com todo o salário dela. Tu estava já não estava, eu falei isso. Não, mas eu vou conhecimento, né? Até o filho dela foi matar o pastor, né? Foi matar o pastor, porque o pastor pegava o dela todo. Todo mês ela chegava o salário dela e estava todo mês. Então, quando ela veio para cá, ela veio com o dinheiro dela, uma amara. Pastor, isso aqui é o dinheiro. Eu disse, não, que dinheiro? Isso aqui é o dinheiro. Não, está errado, não. Não é assim, não é? Não, aceito não. Aí eu falei assim, deu problema para ela aceitar. Ela
ela quer deixar todo o dinheiro dela aqui. Não é assim, é como tem do trabalho. Então, existe a exploração. A Bíblia diz que é o livro, Não, ela aceitou depois de muito tempo. A gente sempre teve ela faleceu, a gente teve toda assistência, ficou na igreja muito tempo. Mas o pastor lá disse que era para dar tudo, ela deixando ela rápido. Ninguém tirava na cabeça dela. Ninguém tirava. Só que é para dar o alimento, ela tinha que vir para dar, é rápido. Aí eu disse, não é por aí não. Eu mostrei, como também essa questão de pessoas que aqui, comecei a ler, pastor, a questão que eu venho em campo. Então você faz o quê? Faz o que aí, você gastou voto para ter isso. Aí mostrava ele assim, mas não era muito difícil explicar. Eu tenho que explicar por quê? Eu sou ladrão. Tem que mostrar a verdade. Aí você tem um privilégio, como diz aqui, através da sua contribuição, outras nações serem alcançadas pela pregação do Evangelho. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Assim, podemos cooperar na propagação do Evangelho até os confins do mundo. É o que eu falei aqui na preleção. Deus não levantou todo mundo para ir, não. Levantar o mundo, mas quem ficar, Deus vai dar condições de assistir quem está lá fora. O dia de hoje é muito bonito. O dia de hoje, eu sou professor, e quando eu dava aula, muitas vezes chegava a caixa de Bíblia lá e dava todo aluno, estava contribuindo a igreja, ele estava na igreja mesmo. Ele não pede R$1.000, pede quanto a gente puder, aí entrega tudo lá, envelope, marca o livro, o cara entrega o dinheiro, bota dentro, e devolve a pessoa para a obra missionária. Agora aqui tem o terceiro item e último, que chama-se a chamada para ir. Aí onde está agora a resposta daqui. Todo mundo foi chamado a evangelizar? Foi. Todo mundo é um missionário? É. Mas onde eu vou? Não onde eu quero. Não é porque eu achei bonito um cara ir para a África, para a Ásia, sei para onde, eu tenho que ir para lá. Uma certa vez eu estava pregando na rua aqui, o irmão dele que é um missionário, Pernambuco todo, até em Inácio vai também com ele. Passa dias fora. Fernando, oi, amigo. Vamos com a gente evangelizar, porque eu estou evangelizando. Ele disse, mas lá, eu disse, se eu for para lá, quem fica aqui? Se eu for para lá, quem é que fica aqui? Que aqui tem prego o evangelho. Graças a Deus, quem foi eu que começou a pregar mais fácil? Foi eu. No carro fui eu. Depois apareceu outro, nem fica. Muitos lugares que eu pregava, chegava lá, outras vezes, quando eu chegava lá, eu saía para o outro canto, ficava 2, 3 vezes, quando eu olhava agora não tem mais. Tem muitos lugares que eu tenho aqui, são 21 pontos de pregação, que eu pregava, que agora, quando eu chegava lá, eu dei graças a Deus na minha aldeia. Eu não ia lá, quando está pregando o evangelho, não é meu, é dele. Quando chegar, está tudo abandonado. O César, por exemplo, lá no César, ia lá, uma irmãzinha começou a pregar, não sei quantos meses, eu sou que agora não está mais. Mas eu continuo. Se mandaram se Jesus me tirar para todo mundo, eu vou para todo mundo, estou fazendo evangelismo aqui. E contribuindo para quem está lá fora. Então, vamos ver a chamada para ele. Deus quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto para ir fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, aos estudantes, às donas de casa, órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporcionar. Deus deseja usar a sua igreja em todo lugar, no hospital, presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos, em massa, individual, etc. Assim, para pregar o Evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. Todavia, há um preço a pagar, ou seja, a obediência à chamada missionária. Então, aqui está dizendo, uns vão para perto, outros para longe. Uns estão para pregar muito, mas Deus é que dá. Agora, todas as pessoas têm que ser alcançadas pelo Evangelho. Isso que Deus está dizendo aqui. Qualquer lugar, órfãos, homossexuais, prostitutas, drogados, tudo quanto for, Deus levanta e vai. Então o cara está pregando aqui, deixa ele lá. Eu vou para outro canto, eu não sou missionário porque eu não lá não. Aqui está fazendo missão. Existia na cabeça da gente que missão só era missionário que saía do país.
Eu vi quando era menino, ela disse, aquele cara que você mexeu lá nunca saiu do carro. E eu achava que era verdade. Depois que eu peguei isso, não, missionário sou eu, que quero na porta da minha casa. Você pode ser um missionário pregando na porta da sua casa. Pregando o evangelho, você está saindo missões. Não precisa você estar longe do seu lugar para ser missionário. Mas se Deus te chamar, vá. Né? Não é porque eu acho que eu tenho que ir. Nas Escrituras vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no tempo enquanto o adorava. Capítulo 6 de Isaías está mostrando isso. O profeta Jeremias recebeu sua chamada antes de seu nascimento. Eu já te expliquei desde o O profeta Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica. Jonas foi chamado para pregar no mundo, foi chamado para pregar em Nínive. Foi lá. O Senhor Jesus chamou seus discípulos, quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco. Aqui podemos perceber que não existe um padrão de chamada missionária, mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo veio do próprio Deus. Chamou de todo jeito, Deus chamou do jeito, chamou do outro. Jeremias de nascer já era profeta. Isaías Deus chamou do jeito, ele disse que não podia, que era pecador. Senhor, eu não posso, não, eu sou um pecador porque eu já não todo, eu acho que eu chamava de palavra. Eu sou um homem de lados, de lados impuros. E aí Davi, com um bocado de gente pior do que eu, impuros lá. Aí Deus disse, não diga isso. Vou agora purificar os lados. Chamou e purificou. Mas aí Deus começou agora a mudar, mostrar que ele tem várias formas. Então a igreja, todo mundo é missionário, dentro daquilo que Deus lhe chamou. E quando Deus lhe chamar, não vou ser eu, ou quem quer que seja, que vai dizer para você como é que você vai fazer nada. Você já aprendeu pela vida. A minha instrução é aqui, é minha. É você orar e Deus vai dizer a você. Vai fazer como Deus lhe mandar. E se for como Deus lhe mandou, vai ser bênção de tudo quanto é canto. E Deus vai dizer decepcionado de tanto nenhum. Por isso que a Bíblia diz que a chamada missionária vem do próprio Deus. Amém? Qual é o caráter e testemunho na obra missionária? Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do hino de Jesus. Nota a expressão: vós sois o sal da terra. Essa sentença nos remete ao caráter do cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor, marcando a vida das pessoas por meio das normas. Ou seja, eu quero pregar e as pessoas olhar para mim e não veem em mim algo que está contradizendo o contrário daquilo que eu estou falando. Ou seja, eu estou pregando aquilo que vivo, como pecador que sou, mas que eu não estou pregando nada daquilo que contraria aquilo que eu estou falando. Haja credibilidade das pessoas naquilo que eu falo. Porque muitos veem a Jesus porque ouviu falar. Agora, a mudança não vem porque ouviu falar. A mudança vem quando ele tem encontro com Cristo, ele vai dizer, agora eu sei que eu vim trazido aqui por alguém. Mas hoje eu estou saindo daqui porque recebi do Senhor a instrução. Jesus, quando falou com a mulher samaritana, sobre aquele poço ali em Samaria, que Deus falou para ela toda a vida dela, que ela quer marido, tudo que tem era dela, papai, ela disse, isso aqui vai estar na minha vida mesmo. Aí correu e foi avisar lá, disse, olha ali, tem um profeta que falou na minha vida, enquanto eu tenho, só Deus sabia, mas ele falou. E a Bíblia diz que as pessoas foram para Jesus, porque a mulher falou sobre Jesus. Então o pessoal foi porque ouviu falar de Jesus. Mas quando estiveram com Jesus, disseram, agora nós vimos, porque não só porque eu vim da mulher, porque conhecemos o Senhor e sei que você está falando. Então nós levamos as pessoas a conhecer a Cristo, e a conversão vem quando a pessoa vai a Cristo e conhece o verdadeiro Cristo. É a mesma coisa com as devidas proporções. Eu falar bem de uma pessoa e você ter o desejo de conhecer aquela pessoa, mais referência que eu lhe dei, você vai absorver aquilo e vai fazer o seu conceito pelo que eu ouvi falar. Mas quando você vai conhecer a pessoa, aí você vai ter um conceito diferente. Você vai até dizer, é melhor do que eu ouvi falar, agora eu conheço.
Então assim é você a missão. Você vai falar, o seu caráter vai mostrar, as pessoas vão vir, então vai ter algum encontro com o Cristo que você falou. Você não vai seguir o everando do Cristo, mas vai seguir o Cristo, o everando. Não vou seguir o Cristo, o fulano do Cristo, eu vou seguir o Cristo do fulano. Essa é a diferença. E o que é interessante é as pessoas que estão lá fora, aí quando tem algum problema, aí elas lembram da gente, do Deus que a gente serve, né, e pede pra gente orar. Como se Deus fosse escutar a nossa oração, mas delas não, né? Eu acho interessante isso, como minha amiga, quando a filha dela estava no UTI, ela ligou pra mim lá desesperada, Cássia, ora por mais nada, pede a igreja para orar. E eu achei isso muito interessante. O caráter, porque o seu caráter é aquele caráter do caráter. Aí que você tem que fazer orar, mas já era, quando eu vim na igreja, vocês sabem que eu digo isso. Eu vou orar por você, mas saiba você que Deus também escuta as suas orações. Eu não tenho que abrir minha porta de madrugada para correr atrás de ninguém, não. Eu dobro e oro e Deus escuta. Agora, claro, se você vier aqui, pastor, você não tem obrigação de ir. Mas que as pessoas tenham consciência que não é a minha presença que vai fazer a diferença, é a de Cristo. E que quando você chama ele, vai estar também. Mas as pessoas, quando não conhecem, você vai, ora e deixa a E pessoa. uma amiga minha ligou pra mim, meu filho, depois desse manhã, essa nunca vai ligar pra senhora pedindo oração. Por quê? É o tempo todinho. Farra, tomando cachaça. Farra, tomando cachaça. Aí não é dificuldade, lembra de opinar para fazer uma oração. Eu digo, eu vou orar com você como eu tenho orado, e Deus é testemunha. Mas também, mulher, procure a igreja, procurar ouvir a palavra do Senhor. Aí tu só lembra de Deus com a necessidade. Quando tu está nas farras, ele faz tudo liga, mulher. Não é assim também, não. Eu conversando com ela e disse, né? Quando eu liguei para o menino, mãe, essa marca vai ligar para a senhora. E para também ouviu. Tem que ser. Eu fui orar para uma pessoa que estava lá no processo, Deus fez a obra, mas aí eu disse para o local, o diabo nunca vai se afastar da sua casa enquanto não havia se afastou de não. A mulher ficou em pé naquela hora, mas continuou do mesmo jeito. E vocês, Deus fez a obra, o diabo continua na casa de vocês, e vocês estão no lugar e continuam até hoje. Então, nós temos que ter vida para pregar o Evangelho, que somos a diferença. Essa sentença trata a ideia do nosso estudo pessoal, ou seja, a luta é virar e virar as trevas num contexto cristão diferente, fazer a diferença. Quarto e último tópico, o perfil do vocacional. O que é perfil? É a forma de dizer, quando começou o evangelismo, começou a pregação no tempo da igreja, Pedro, João, Tiago estavam pregando o evangelho, a igreja cresceu. Quando a igreja cresceu, aí se sabe, tem muita gente, tem gente de todo tipo, gente que gosta, gente rica, gente que chora, gente que ri, gente que é mais sensível, gente que é mais ou seja, uma série de características diferentes. E começou a crescer e a disse aos pregadores, a Pedro, Tiago, João, lá que o pessoal pregava. Ah, Pedro, o negócio aí está crescendo muito. Mas tem gente no meio da gente que vem para cá ouvir a palavra, mas não tem o que comer não. E aí? Aí Pedro chamou e disse, olha, escolhe 7 homens que tenham boa reputação, bom caráter, idôneos, esposo de uma só mulher, e chama esse povo para cuidar desse nome. Não foi qualquer um. Escolha perfil. Está na hora de ter perfil. Quando a gente escolhe o grupo de adorar o perfil, é para mas não, a gente está errado. Errou depois que eu já vi. Eu não sou eu. Você pode consagrar muitas pessoas achando que é uma pessoa, e eu vi o perfil dele, depois a pessoa mudou, o problema dele está depois. Mas eu não tenho que manter ele naquela função. Quando se consagra qualquer obreiro, diácono, presbítero, pastor, ele nunca vai deixar de ser, nunca, nem que ele se prostitua, possa ser o que ele quiser.
Agora, quando atuar na hora, ele pode. Aí o pecado está mal. Você aceitou todos os propósitos, está por fim. Você nunca vai deixar de ser diácono, nunca vai deixar de ser outro homem. Nunca vai deixar de ser. Agora você não pode estar atuando na hora. Porque a gente tem que ter caráter, tem que ter para que você. Porque a pessoa, você tem um vestir embaixo do sapato, vai fazer o que quando tiver errado? Pô, lá para o pastor, eu estou na igreja, porque eu encontrei a igreja para ir ainda. Qual é o perfil vocacional? Aí vamos discorrer nas palavras. Podemos dizer que é um conjunto de competências necessárias ao desempenho chamado missionário. Dentre elas, destacamos as seguintes: ser escolhido por Deus, capítulo 9, versículo 15 de Atos. Não ser neófito. O que é neófito? Novo, tem experiência, são neófitos, não tem vivência de nada. Tem que ser cheio do Espírito Santo, reconhecido pela igreja, ser aprovado nas tarefas locais, estar preparado espiritual, intelectual, psicológico, transculturalmente, além de testados, cumpridores dos pré-requisitos acima, dependendo de Deus e perseverando nisso. Então, tem todos os pré-requisitos aqui, dos quais muitos dos quais que são escolhidos, pela minha visão, mesmo olhando, eu posso orar, eu acredito, eu consagrei aqui 4 diáconos, ao final, a Ana, Silvânia e Valdir, que a trabalhar estava aqui, eu também consagrado comigo. Então, a gente consagrou pelo tempo que estava na igreja, observando. Se daqui para frente essas pessoas destoarem, eu não vou falar nada, vou simplesmente chamar de olha. As suas atribuições nessa função, você vai passar um tempo sem fazer, porque eu vejo que você está relaxado, não tem condições de estar dando testemunho. E quando é que eu vou voltar? Quando você se acertar com Deus, não é comigo. Porque quando você acertar com Deus, automaticamente está fazendo com aquilo. Aí depois disso aqui eu reitero as atribuições. Eu não posso chegar, mudar uma pessoa que está totalmente estourada, mas está na frente do faço. Não é porque eu não vou gostar, não é porque eu tenho raiva, não. É porque a palavra me diz que eu tenho que ter esse cuidado. Agora as pessoas vão ter que ter cuidado nesse chamado para a qual ele está sendo vocacionado em diário e aceitou. Porque aqui, para se consagrar, quando eu chamei as pessoas, eu perguntei, eu estou livre para você para o diagonal. Vocês aceitam? Amém. Aceitou. Ficou o tempo. Agora, quanto a permanecer nessa sua fidelidade e manter esse caráter dentro da obra, aí é que você pode estar pode. Aí é quando compete a mim, após a mudança que ele está contradizendo a sua atuação na igreja, eu chamar de dizer, olha, vai passar um tempo sem estar já na função. Se aceitar, amém. Se não aceitar, amém também. Depois de diagonizar é o quê? Aí. Agora tem igreja que tem presbítero não, é só diácono e pastor. A igreja da Mandiaquina não tem presbítero não. Diácono é igual a presbítero. Pastor e diácono e diaconisa. E uma diaconisa. Aí como que a pessoa passa para presbítero? Presbítero fazer o quê? Presbítero tem. O presbítero tem que ter. Primeira coisa, o conhecimento da palavra do magistério, que é a vida não, e a idoneidade, o caráter da pessoa, por exemplo, não gosta, ele não é um boletim, mas é o único. Quem contesta aqui que não gosta? Quem é que não gosta de irmão gosta? Quem é que não pode dar credibilidade a irmão gosta? Eu não me arrependo dele, não é um bom pregador, ele tem aquela eloquência, não é um boletim que ele tem que dar na lei, mas tem o caráter cristão. E não é contestado, não é só na igreja não. Vai na comunidade, tem pessoas que dizem, porque o senhor não é pastor? A comunidade é isso. Aí, não, pastor, mais outras coisas. E aquela humildade que nunca decepcionou. O senhor consagrou ele até a vida. Foi. Mas não tem idade, né? Foi quando eu voltei em São Paulo. Foi ou não antes?
consagrei quando consagrei babado. Você não sabe o melhor diácono. Na pré-vida. Tá certo. Para diácono, eu consagrado está com Gessé, se não me engano. E aí eu consagrei pré-vida. Então, são esses critérios. A gente tem que observar. Não tem presbítera, não tem presbítera, não tem diaconisa e presbítera. Aqui nessa igreja eu ainda não absorvi essa doutrina de consagrar pastor, não contesto, não questiono, né? Já existe muito debate, se você pegar a internet, tem isso, um pastor diz que pode, outro diz que não pode. Eu não vi na Bíblia nenhuma pastora. Se vocês verem, depois de mim. Eu nunca vi. Aí, se a Bíblia não tem. Quando eu fui consagrado a pastor, todos consagrados a pastor, lá em São Paulo é assim, se ajoelha o pastor e a esposa. E a partir do momento da oração, automaticamente, a mulher pastora, Jeane Legudo. Professor. Que a chamada para a hora missionária tem vários, tem a questão da oração, que é importantíssima, mas contribuição. A contribuição para que os missionários façam a questão do trabalho missionário. E com relação à chamada, é individual, e não é o pastor que diz, irmão, não, vai agora ser missionário lá na charreta. Não. Deus me tocou para isso. Quando Deus me tocar, está no coração dele. Outra coisa que eu penso, espero que os irmãos tenham dessa experiência, se não for assim, depois você verá. Quando você receber algum chamado que quer que seja pastor ou Deus está me dizendo que a irmã Cássia tem que ser missionário, você é um. Deus tocou você, primeiro Deus toca você. Eu acho assim, quando Deus quer me dar algo, Ele primeiro toca em mim, e eu vou aguardar. Se é de Deus, o chamado vai vir de uma autoridade aqui. Aí é uma confirmação. Agora eu posso falar, e Cássia vai lá, quebra a cara, não é. Volta chorando até a terceira hora que deixar o evangelho. Porque fui eu que mandei, não foi Deus. Você aceitou, não foi Deus que mandou. Foi você que disse, isso é apontado, eu conheci. Muitas vezes a nem para falar da missão, é para conhecer outro país. Agora é apontado, eu conheci. Deus não chamou você para conhecer país. Chamou para levar para lá. Não se esqueçam disso. Bota na mente, procure na Bíblia, olha se Deus vai confirmar o mundo. Toda chamada, tudo que Deus quer fazer comigo, primeiro Ele toca a minha você. Questão financeira. Estou falando de contribuição. Não vamos botar na cabeça que vocês têm que dar todo o dinheiro. O dízimo é bíblico, eu acho. Está aqui na Bíblia. É obrigação? Não. É questão do céu. Irmão, Deus está me dizendo, a senhora veio para me abençoar. Mas ela tem que cair com 50 mil reais. Aí vai chorar, a pessoa vai emocionar, pega tudo que tem. Acontece assim, geralmente acontece isso. A pessoa tem dinheiro, pega 50 mil, dá 100 mil, dá. Porque o pastor disse. Às vezes nem se diz. Não, mas é o homem de Deus, não. Ele é de Deus, você é também. Se é para você dar, seja lá quando for, Deus me toca primeiro. Aí você vai dizer, Senhor, olha isso. Ajuda esse dinheiro. Aí daqui a pouco chega outra pessoa lá pensando com tudo e assim, mas Deus disse que a senhora tem que dar alguma coisa que a senhora não está achando bom. É confusão, que bom. Eu acho que é da minha cabeça. Aí depois Deus usa uma pessoa e você vai dizer, aí eu não posso correr. Meu cunhado ganhou um carro, acho que o carro era velho. O diácono, Perivaldo morreu. Da igreja da Aliança, não faz parte dele. Perivaldo estava lavando o carro,
para vender. Era muito. Aí, vai entregar na agência. Aí Deus tocou no coração dele, esse carro não é teu, não, do pastor, é esse. Isso é meu. Negócio da minha cabeça. Deus falou, eu quero que o pastor é sério. Eu disse, assim, o carro é meu, é sério. Não dá mais. Alô, chegou em casa, eu vou levar o carro. Aí a mulher disse, pô, peraí, Val, Deus está dizendo que esse carro não é teu, não, é do Gessé. Que negócio é esse? E ele não disse nada. Ele não disse nada. Tá bom. E Deus confirmou. No outro dia, essa chegou que eu gostava do passado. Assim. Entendeu? Mas foi já certo pedido. Nós temos que cumprir. Deus tocou no coração dele. Ele disse a coisa na cabeça da mulher. Disse, Deus está me dizendo que esse carro não é teu, não, é de Gessé. Já teve outro caso na igreja de Gessé. Chegou o pastor lá, tocando violão, chegou o irmão da igreja, porque ele veio também depostar, vai vir para perto do meu som. Deus está me dizendo que o senhor tem que dar seu violão. Aí o pastor olhou assim e disse, eu vou dar o violão. Mas eu disse, não, não é Deus, não é ele. Disse, não, mas ele está dizendo que é Deus, eu vou dar. Aí deu o violão. E foi Deus. Foi Deus. Poderia ser o contrário, o pastor. O rapaz entrava e ia tocar no coração do pastor. Esse violão do rapaz aí. E o rapaz nem sabia. Aí Deus já vai ser aqui. Mas se você conhece esse violão, Deus está dizendo que esse violão é para o seu violão, para dar alguém. Aí é confirmação. Mas Deus não é ladrão para buscar uma pessoa dizendo, Cássia, me dá teu dinheiro. Agora se Deus é Cássia, o aturou tudo lá hoje, para 100 mil reais do teu negócio. Deus está no teu coração, traz esse dinheiro para dar para a igreja. Você vai ver o sacrifício de Jesus, 100 mil, você fica calado, não via ninguém. Aí tu vai, todo mundo aqui não, alguém conversa contigo, não sabe nada de nada. Você vai, irmã, sei lá, ele está me dizendo que tudo só tem para dar na igreja. E não está certo, ainda pode duvidar. Daqui a pouco, onde é que Deus vai Deus comprar? Cabe a você agora dar as confirmações, cumprir ou não. Tem que ter cuidado com profecia de tudo isso. Pastor, uma curiosidade. Quinta-feira, no ciclo de oração, aquela irmã, eu observei que o senhor deu uma resposta biblicamente. Ali foi espiritual, foi da carne. Eu digo, o pastor deu uma resposta à altura. A pessoa chegou aqui, isso aqui, falou, pastor, o senhor. Aí ele falou, o senhor não está tomando conta, tem que ter cuidado com isso, com aquilo. Ela, pastor, ela. E eu estava até de cabeça baixa, ela disse, ei, é com o senhor mesmo. Está ouvindo? Aí eu disse, me olhando, falou, sentou lá. Vai ser uma lei, para Bíblia. Pediu perdão depois que terminou a igreja. Não terminou, pediu perdão. Não se preocupe, isso aí está sendo normal. Mas sabe qual é o problema? Eu posso ser uma pessoa muito de oração. Eu posso ser, talvez, ter a visão que a pessoa deve ter. Eu sou de Deus. Eu estou aqui de graça. E também não sou melhor que ninguém. Mas chega a pessoa para querer me envergonhar, se eu tenho que me envergonhar. Eu não falei nada de mim, falei da Bíblia. E aí a Bíblia diz isso, porque você está falando aí assim, é o contrário. Está ouvindo, pastor? Tem que juntar os pés, pastor, você não é digno, uma pessoa disse isso. Eu não era pastor ainda. Pastor não. Isso a mim não, isso está a igreja toda, o pessoal precisa saber depois. Ele está ali, mas não é digno de estar no corpo. Disseram isso. Eu tomei conhecimento, então perguntei nada dessa pessoa. Vou lá para a história. Me deu 2 meses, casamento, não sei quantos anos que mandou. Deixou o marido, casou com o cara da Assembleia, divorciou mesmo, pouco tempo casou, deixou e divorciou. Amigou-se com o cara da Assembleia que fala em língua, todo pessoal. Depois que casou com esse cara, levou um pau desgraçado, apoiar o marido lá, essa mulher. Depois deixou esse cara no marido. Hoje está fora daqui.
Juntou a mão que não desvia. É crente, sério, eu acho que é crente não. Cantava muito aqui. Depois vai dizer que eu não era digno. Eu nem sabia disso, eu sou digno de nada. Eu não sou digno de nada, é a coisa que eu não sou digno. Estou aqui porque eu sou melhor que ninguém e nem deixei de ser pecador, não. Sou pecador. Vai mudar? Não. Nunca faça isso. Ainda que você veja o que quer que seja, a obra que quer que seja. A obra missionária é feita com oração, contribuição, caráter e compromisso. Você é um missionário, todos nós somos missionários. Agora, eu vejo uns cristãos que é crente, mas está no meio da roda dos cabeças toda hora. Não vai deixar de ter conversar com quem bebe, não. Eu não importo para o dia abordar, não importa estar sentado, a pessoa bebe e falar, é cá porque eu sou preto e estou bebendo, tem que estar no meio. Você não está falando, não, está só ouvindo que não presta. Saia do meio, saia. Ou do meio, fica aqui fulano, fica aqui, não, não, eu tenho que falei. Vou orar, conversar, falar, não dá, mostrar a cara feia, rejeitar, mas não deve se associar. Onde tem pessoas bebendo, amigo mesmo, se você ficar ali, saia. Saia, porque não está certo. Aí fulano ficar tanto tempo correndo agora, ficar no nome do Pai, eu estava bem aperreada, aí quando eu abri a Bíblia, aí eu abri mesmo nesse versículo, aí no Salmo 50, aí versículo 3, não, versículo 14, que diz assim: ofereça a Deus sacrifícios de louvor e pague ao Altíssimo os teus votos. E invocais no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Ele me deu a resposta na hora, viu, pastor? Eu disse, ó, então é porque eu confio em algum voto e não estou cumprindo. Eu tenho que cumprir meu voto, né? Porque a gente tem que se corrigindo, né? Porque às vezes a gente vai e volta ao Senhor, aí sai um pedaço, depois diz, vou parar, até aqui. Não pode. Diga que é melhor não pode. É melhor não votar do que votar.